Fala, gente, eu sou o Douglas Oliveira e nós estamos começando mais um podcast. E nesse podcast de hoje nós vamos ser um pouco mais incisivos, principalmente na intenção de mostrar para vocês como é que de fato vocês resolvem os problemas. Nós temos recebido algumas sugestões e outras pessoas até fazendo alguns pedidos falando, cara, para mim ficou muito evidente que eu não sei fazer gestão. Para mim ficou evidente o que eu preciso fazer no meu negócio. Mas até aí ficou só na teoria. E na prática, como é que eu faço para resolver esse negócio de fato? Como é que eu consigo de fato resolver esses problemas e não me tornar uma estatística? Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre como de fato transformar os seus dados em resultados. Que talvez essa seja a grande sacada e a grande virada de chave e mudança para o teu negócio. Vamos lá. Quando a gente pensa no pequeno e médio empresário, e eu tenho falado isso bastante aqui, o pequeno e médio empresário, ele começa um negócio baseado naquilo que ele sabe fazer. Então é o tipo da coisa seguinte, o cara tem uma habilidade técnica em alguma coisa, o cara trabalha, um exemplo, num salão de cabeleireiro, o cara percebe que ele abrindo um negócio, ele vai ganhar mais. Então o que esse cara decide? Bom, eu vou abrir um negócio, vou ficar rico, vou ter bastante tempo, e aí ele vai abrir um negócio confiando na habilidade técnica dele. Só que, para esse negócio começar a crescer, não adianta só ele ser um bom cabeleireiro, ser um bom barbeiro. Ele vai precisar entender de gestão, vai precisar entender de finanças. E gerenciar pessoas, ser um gestor de pessoas não é fácil. E quando a gente começa a fazer esse gerenciamento de pessoas e também da organização, a gente também precisa fazer a gestão do nosso tempo. E o tempo cada vez está mais escasso. E o pequeno e médio empresário tem muita dificuldade com isso. Então, primeira coisa, né? É muito importante, as pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas, quando a gente fala em transformar dados em resultados, as pessoas pensam que elas vão ter que passar por um processo de informatização gigantesco, onde todos os processos da empresa dela vão precisar funcionar através de um RP e a pessoa às vezes nem sabe o que é um RP. Então vamos lá, de forma muito simples, de forma muito prática, nós vamos mostrar para vocês aqui alguns passos, porque não vou listar pelo menos 5 passos do que você precisa fazer para transformar os dados da sua empresa em resultado, ok? Então, se você puder, pega papel e caneta, porque nós vamos começar, nós vamos embarcar nisso e nós vamos de fato te mostrar como é que você faz para tirar a tua empresa de uma zona de caos e levar a tua empresa para uma estrutura de transformar dados em resultados no âmbito financeiro apenas, ok? Porque a nossa proposta é aquilo que nós trabalhamos, é o nosso core business, então é sobre isso que nós vamos ajudar vocês, ok? Até porque, mais importante do que quanto você ganha, é como você administra e gerencia isso. Então vamos lá. Primeira dica é o seguinte, bom, quando você abre um negócio, não é incomum nós termos aí, falando de pequenos e médios empresários, que trabalham com a questão da informalidade. Eles não têm um CNPJ, eles não abrem um CNPJ e os recebimentos dessa empresa estão associados ou atrelados na pessoa física. É o tipo da coisa seguinte, eu abro um lugar, alugo um ponto, coloco um nome lá, digo que é uma empresa, mas eu não tenho um CNPJ. Essa é a primeira coisa que vai colocar em falta de credibilidade o teu negócio. Às vezes a gente começa a olhar só pela carga tributária, mas eu não sei se você sabe, mas nós temos alguns modelos aí que tem um regime de tributação bem barato, que te possibilita nesse começo. Exemplo disso, o MEI. O MEI pode faturar até R$81 mil no ano. Você vai pagar uma guia ali de aproximadamente entre 52 a 70 reais por mês. E mais nada, você nem precisa de um contador. E se você precisar de um contador, vai ser por um trabalho de acompanhamento, que vai ser muito mais barato do que você trabalhar na informalidade. Primeiro, quando você trabalha na informalidade, você não consegue emitir nota fiscal. Ok? Quando você não emite nota fiscal de serviço, como é que você depois quer requerer algum direito ou como é que você quer se proteger de uma possível dificuldade que você tenha que passar se você não tem, você não faz nem a sua parte, né? Então a gente às vezes reclama bastante sobre a forma como o governo conduz as coisas, mas nós também ficamos tentando procurar alguma forma de nós nos beneficiarmos, e eu entendo isso como não benefício, entendo na verdade isso como uma depreciação para o teu negócio, para a tua marca. Quando a gente já começa assim, fazendo da forma errada, há grande chance de dar errado. É o tipo da coisa que a gente sempre ouve dos nossos pais, né? Aquilo que começou errado vai terminar errado. Então assim, a gente precisa fazer as coisas da forma correta. Então, abre o MEI. Primeira coisa, tenha um CNPJ. Depois que você constituiu e tem um CNPJ, que é muito simples para abrir, inclusive, muito cuidado, gente, porque tem muita gente na internet cobrando para abrir, sendo que você consegue fazer de forma gratuita lá no portal Gov do MEI. Se você colocar no Google e abrir a página do portal Gov, você vai ver que é gratuito. Até lembrei agora de um cliente que a gente tem aqui, um rapaz que trabalha com mídia.
E ele foi abrir um e-mail, ele estava conversando com a gente, e aí eu estava num processo de fechamento, não consegui atender ele naquele dia. Como ele tinha muita urgência, aí ele entrou num texto da internet, o pessoal estava cobrando dele, se não me falha a memória, de 350 a 400 reais. Estava fazendo com todos os dados errados, já fazia mais de 15 dias e ele estava precisando urgente. E eu resolvi em 15 minutos para ele. Pedi o login e a senha, pedi para ele, você já perdeu dinheiro, vê se você consegue um ressarcimento. Eu abri em 15 minutos gratuito para ele. Então assim, tem coisas que às vezes a gente deixa de fazer achando que nós estamos nos beneficiando, que na verdade está nos prejudicando. Então, segunda coisa, quando você constitui uma empresa, o que a sua empresa precisa ter? Uma conta que seja direcionada para o teu CNPJ. E aí a gente começa a querer brigar por algumas coisas. A conta jurídica, vou ter que pagar mais uma taxa do que eu tenho a minha conta física? Gente, é importante você fazer isso. Porque eu tô cansado de receber clientes que dizem, não, eu vou fazer tudo pela minha conta física e eu sou muito organizado, vou separar. Na primeira dificuldade que ele tem, ele vai usar o cartão da pessoa, ele vai usar o cartão da conta, ele vai fazer dívidas, ele vai utilizar o dinheiro e ele mistura as despesas da pessoa física com as despesas da pessoa jurídica. Então é importantíssimo, importantíssimo. Constituir o CNPJ, segundo passo, abre uma conta jurídica. No caso do MEI, ela tem até alguns incentivos no banco que são com taxas reduzidas. As tarifas de manutenção são bem baratinhas. E também as contas online hoje dão acesso para as contas jurídicas. Então não tem mais desculpa. Ou você abre num banco desses tradicionais, ou você consegue abrir numa conta online que você não vai ter nenhum tipo de taxa. Então assim, precisa ter uma conta jurídica, precisa ter um CNPJ, para que todos os recebimentos e todos os pagamentos sejam direcionados e sejam geridos por essa conta. Ok, feito isso, a gente precisa ter um terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A gente precisa ter uma meta. Então assim, você precisa montar um fluxo de caixa. Você precisa ter um planejamento. O que é o fluxo de caixa para você que não tem noção nenhuma sobre isso? De forma muito simples, assim, sem se basear nos requisitos técnicos. Você precisa ter uma noção de quanto você tem de recebimentos e quanto você tem de pagamentos. Você precisa ter uma projeção de quanto você vai ter de recebimentos e quanto você vai ter de pagamentos. Essas projeções, se elas não forem reais por conta do seu serviço, que você não tem como mensurar isso, é importante que isso então se torne uma meta, porque você já tem as contas a pagar. Então as despesas fixas elas estão ali. Então você precisa ter uma meta e através dessa receita projetada, desses valores que você tem de recebimento, você já consegue projetar aquilo que efetivamente você precisa para continuar o mês. Então é assim, você não vai colocar um pé aonde a sua perna literalmente não alcança. Ou você não vai esticar a tua perna onde o teu pé não alcança. Eu não sei qual é a forma correta desse trocadilho, mas é importante que você tenha isso. E isso é fazer gestão, gente. Às vezes a gente encontra algumas empresas que têm sistemas bons, que tem uma equipe lá, só que não consegue analisar os números. E às vezes a gente recebe um cliente que faz tudo no caderno, mas é organizado, sabe quanto entra, sabe quanto sai, sabe como paga, separa as despesas. Porque mais importante do que você só efetuar o pagamento, efetuar o recebimento, é você conseguir analisar essas informações e transformar ela literalmente em dados, que é o que nós vamos explicar para você depois da quinta dica. Quarta dica que é muito importante, que você não pode deixar de fazê-lo. Então, você já abriu uma conta jurídica, você abriu um CNPJ, você montou um relatório, seja ele no sistema, seja ele no Excel. Tem sistemas gratuitos também, tá? Depois dá uma olhada na internet, sistemas bem legais, que você consegue fazer a separação de contas a pagar e receber, das frentes de vendas, consegue fazer o PDV ali, o pedido de venda, venda balcão, venda expressa, tudo isso gratuito. Então tem aplicativos também que fazem isso. Então hoje, no século XXI, a gente não tem mais desculpa de dizer que a gente não fez porque a gente não tinha informação, ok? Quarta dica que é muito importante. Depois que você faz a separação do contas a pagar e do contas a receber, você precisa fazer uma conta, que a grande parte das pessoas não fazem. E é batata. A maioria das vezes o erro está inserido nesse contexto. Que é o quê? Qual que é o prazo que você vende? E qual que é o prazo que você recebe? Parece uma coisa muito simples, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo não fazem ideia ou nunca olharam para isso. É assim, você vai lá e vende para o teu cliente no cartão de crédito em 30, 60, 90, 120, 150, 180. Mas na hora que você compra do teu fornecedor, você compra em 30, 60. Por mais que você faça a antecipação, e eu nem vou entrar nesse viés agora, porque você já inclui ali que você está perdendo despesas financeiras, tem taxa de antecipação, taxa administrativa, tem uma série de coisas ali que você espera, e eu nem vou entrar nessa seara, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: se você não sabe qual que é o seu prazo médio de recebimento e qual é o teu prazo médio de pagamento, provavelmente
a tua empresa tenha um problema do ciclo operacional e do ciclo financeiro. Pode ser que você esteja comprando as coisas com um prazo curto e pagando as coisas com um prazo mais curto ainda. Ou pode ser que você esteja comprando coisas com um prazo curto e recebendo coisas com um prazo bem longo. Então você precisa olhar isso. Então a quarta dica é: olha o prazo. Como é que eu faço isso? Pega o prazo médio de pagamento, pega o prazo médio de recebimento. É só fazer uma média, você vai saber se você tem um prazo médio de pagamento maior do que o teu prazo médio de recebimento. Se isso estiver acontecendo, para agora, entre em contato com seus fornecedores, negocia. Eu sei que no começo é difícil, porque a gente não tem crédito, a gente acaba usando o cartão de crédito, o dinheiro do vizinho, o dinheiro do irmão, mas vamos lá. Você quer fazer uma gestão, você quer transformar de fato o teu sonho em realidade, então precisa fazer direito. E a gente precisa fazer direito enquanto a gente está na base, enquanto a gente é pequeno. Porque depois que o negócio começa a crescer, as dificuldades aumentam, as proporções são maiores. Então se você começa a fazer um trabalho de formiguinha da forma correta agora, isso vai fazer com que o teu negócio cresça, mas cresça com estrutura. Tá cheio de gente, tá cheio de gente. E eu vou usar aqui a frase do Marcelo Germano, tá cheio de gente que diz: vende que passa. Vende que passa. Que assim, eu tô com problema de caixa, eu vendo que passa. Na verdade, você está criando um problema. Eu conheço, nós temos alguns clientes que venderam mais e praticamente chegaram num processo quase de falência. Por quê? Porque vender mais implica entregar com mais qualidade, entregar mais coisas, precisa ter mais gente para você conseguir entregar, dependendo do serviço, demanda mais tempo, então você vender mais te sufoca mais ainda. Então às vezes é melhor vender menos, mas vender com qualidade. Ou vender mais, mas vender estruturado, que você tenha condições de entregar e de fornecer com qualidade aquilo que você está vendendo. Ok? Quinta dica. Então, só recapitulando, caso você tenha perdido alguma ou tenha sido rápido demais, você precisa abrir um CNPJ, você precisa ter uma conta bancária da tua empresa, não uma conta física, uma conta bancária do teu negócio, você precisa montar um fluxo de caixa e você precisa olhar o teu prazo médio de recebimento e o teu prazo médio de pagamento. Quinta dica e última e não menos importante. Depois que você fez tudo isso, você precisa fazer uma outra coisa, que é o quê? Definir, grave isso, definir o seu valor de salário. Por quê? Porque você não pode misturar as suas despesas nas despesas da empresa. Quando você não define o seu salário, você vai só utilizando, sem você ir olhando o negócio e projetando, pode ter certeza que você está prejudicando o caixa da sua empresa. Eu não tenho dúvida disso. E por que eu não tenho dúvida disso? Porque eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas dizendo que não recebem salário quando você entra e olha o número, tá lá. Todas as despesas dela estão sendo pagas na empresa. E a empresa não tem caixa, a empresa não consegue sobreviver, já entra o próximo mês no cheque especial. E tem mais, né? A gente precisa perder o hábito, e isso é um problema nosso brasileiro, a gente precisa perder o hábito que o cheque especial faz parte ou é complemento da nossa renda. Não é. Você paga por isso, tá? Na maioria dos bancos você paga 14% de cheque especial. E tá cheio de gente usando o cheque especial como se fosse um aliado, como se fosse um amiguinho. O cheque especial é exatamente para o que o nome está dizendo, para uma ocasião especial ou excepcional que não tenha jeito, e aí você vai precisar utilizar ele. Mas vamos lá, na maioria das vezes, gente, você não pode, você não deve nem usar. Eu te aconselho, se você quiser fazer uma gestão, esquece que esse negócio existe, porque senão você vai ter um problema. E esse problema pode ser maior do que aquilo que você de fato consegue resolver. Ok? Bom, como eu prometi para vocês, agora que nós chegamos na quinta dica, eu ia mostrar para vocês então como é que vocês transformam então os seus dados em resultados. Vamos lá. Depois que você fez tudo isso, você precisa começar a gerar algumas coisas que nós chamamos de indicadores. O que servem esses indicadores? Literalmente o que o nome está dizendo. É te demonstrar para que caminho você está indo. É o tipo da coisa assim, quando você não sabe o caminho que você quer ir, qualquer caminho que te indicam serve para você. E isso é válido também para a tua empresa. Se você não tem um planejamento, se você não consegue analisar os números, se você não sabe qual é a data melhor que você tem de recebimentos, qual que é o tipo, você já fez esse exercício? Faz esse exercício aí na tua empresa. Qual que é a forma que você mais vende? Ah, eu vendo no cartão. Em quantas vezes? Qual que é a taxa que você paga sobre isso? Será que não teria uma forma de você diluir essa despesa que você vem tendo com as maquininhas de cartão e tentar transferência, e tentar boleto com taxas menor? Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer, que a gente consegue mexer, que às vezes a gente acaba não fazendo
porque a gente pensa que vai dar muito trabalho. E o que vai dar trabalho é reconstruir tudo isso que nós passamos desconstruindo. Então vamos lá. Como é que eu transformo então os meus dados em resultados? É pegar todas essas informações do item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 e transformar ele em indicadores. E para que vai servir esses indicadores? Esses indicadores vai fazer parte do seu dia a dia, tem que fazer parte assim como você almoça, assim como você toma café, assim como você vai pro jantar. Esses indicadores precisam fazer parte do seu negócio. Você precisa chegar e olhar para eles. Você precisa acompanhar os números. Quanto eu estou vendendo? Qual que é a meta do mês? O que eu preciso fazer para atingir essa meta? E não ser agressivo. Não agressivo no sentido de tentar oprimir as pessoas. Não. É você entender qual é o teu objetivo e o que você precisa fazer. E segunda coisa, quando você tem indicadores e consegue analisar ele, você consegue liberar tempo. E quando você libera tempo, você consegue pensar mais. E quando você pensa mais, obviamente que você vai ter ações e reações melhores do que aquelas que você faz só reagindo aos problemas que estão acontecendo. Quando você consegue pensar, quando você consegue canalizar as ideias, você consegue dimensionar o tamanho da diversidade, o tamanho dos desafios que você tem, e aí você consegue de fato transformar os seus dados em resultados. Bom, eu sou Douglas Oliveira, eu faço parte da DGS Serviço, e aqui nós transformamos os seus dados em resultados.